Olá, boa noite, bem-vindos para mais uma live da Yorin Garden na série de jardinagem sustentável. Hoje a nossa live é como preparar punks na prática. Para quem não sabe o que é punk, hoje a Bia do Mato no Prato vai estar aqui com a gente para contar tudo sobre punk. Punk é planta alimentícia não convencional. Gente, vão chegando, que hoje tem receita na prática, gente. E eu aprontei, vou contar pra vocês o que eu fiz. Eu saí na minha rua, quem tava acompanhando os stories, eu catei um monte de matinho. Tem uns que eu não sei nem se são punk, a Bia vai me ajudar, tá? Porque eu acho que é uma dificuldade que todo mundo tem. Às vezes a gente tem medo de comer uma plantinha, porque a gente não tem certeza absoluta se é punk ou não. Tá? Então eu peguei alguns achando que era punk, umas que eu tenho dúvida que são plantas muito semelhantes e até a Bia falou numa live passada, vocês têm que prestar atenção porque tem umas folhas que são parecidas, mas não, uma delas não é punk. Eu trouxe aqui até pra gente ter certeza e a Bia vai fazer umas receitas aqui pra gente aprender como usar essas punk. E eu acho assim que, eu falo punks, mas o certo mesmo é falar punk, tá? Eu acho que isso é muito legal, porque se a gente começa a aprender essas receitas, essas receitas entram no nosso repertório do dia a dia de comida, acaba não sendo punk mais, né? Acaba sendo efetivamente alimentação mesmo, não é não convencional, vira convencional, entra no nosso cardápio do dia a dia e a gente começa a cozinhar com essas plantinhas. E hoje mesmo eu vi Desculpa, eu tô com uma tossinha, gente, eu vou... Não para. Hoje mesmo eu vi uma publicação no Instagram que eu morri de rir. Era uma publicação de um perfil internacional que eu morri de rir, até fiquei com vontade de fazer também. Era uma pessoa que gastou tanto dinheiro em planta e aparecia uma fatia de pão. Ela gastou tanto em planta que ela não tinha dinheiro mais para comer. Então ela aparecia assim um vídeo dela, uma pessoa chorando, uma fatia de pão, uma jiboia e ela pondo outra fatia de pão, porque ela tava sem grana para comprar a comida. Mas se eu sair hoje e na rua achei um monte de matinho crescendo no meio de grama, crescendo no meio de pedra, no meio do asfalto, muitas plantas comestíveis e super nutritivas, quase que nem faz sentido essa publicação no Instagram que eu vi. A gente poderia se alimentar e ter muitos nutrientes comendo punk. A gente podia colocar nessa fatia de pão não uma jiboia e não precisava chorar. Ia ser muito feliz se a gente aprender essas receitas com a Bia. A Bia acabou de entrar, vamos ver se ela pede logo para participar, para eu colocar a Bia e a gente já começar a ir direto ao ponto e a gente explorar o máximo que a gente pode da Bia, tá? Bia, pede pra participar, meu amor. Oi, Carlinha. Bom demais, né? Não, e do jeito que tá o preço das plantas, eu falo assim, se a gente puder, assim, aprender com punk, porque muitas das punks são plantas que a gente encontra aí mesmo, como o mato, é uma boa, né? É uma boa, gente. Teve uma época que eu falei, eu vou cultivar muitas punks em casa, né? Muitas. E eu fui atrás e comprei, eu acho que, se eu não me engano, 15 espécies diferentes. E vou te dizer que muitas delas não vingaram na minha casa. Eu tenho atualmente, eu acho que umas 6 ou 7 punks em casa. As outras efetivamente não vingaram. Então, elas nascem aonde elas querem, muitas delas. Então, essas que são mais matinho. E outras que a gente, na verdade, simplesmente não está acostumado a usar na nossa alimentação. Que são, a gente fala plantas alimentícias não convencionais, mas na verdade a nomenclatura correta é partes de plantas que são alimentos não convencionais. Então, a gente pode, de repente, uma planta que a gente está acostumado a usar como a gente come só a fruta, a gente pode comer a folha. A gente está acostumado a usar, se a gente come o caule e não está acostumado a comer esse caule.
Então, isso são partes de plantas que a gente está acostumado a comer uma outra parte. Vamos lá. Saudade da Bia. Oi, Bia! Oi, Gabi, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia, tudo certo. Como você Tava tá? aqui tentando. Melhor? Graças a Deus, estou melhor. Gente, a Bia tava Nossa, mal semana passada, coitada. foi um sufoco semana passada, viu, Gabi? Eu achei que eu tava com Covid mesmo, porque os Ah, sintomas eram todos muito parecidos, mas não era Covid. Menos mal, né? e tua filha ficou mal também? Não? Passou para todo mundo? Ficou Não. também. Não Ai, tanto quanto eu, mas ficou com tosse, ficou com aqueles sintomas chatinhos, sabe? duro, né? Duro, a gente não sabe o que fazer, né? A gente fica assim numa incerta. Aí eu, assim, minha opção foi adiar os compromissos, né? Foi reorganizar a agenda para poder dar conta de melhorar, senão a gente não melhora, né? É verdade, mas não, tem momento que não tem jeito. A gente precisa, o corpo pede, a gente tem que descansar, né? Não tem jeito. Sim, Minha isso flor, mesmo. olha, tá todo mundo ansioso para essa live, gente, porque a gente quer aprender receita, a gente quer introduzir. Eu tava até no começo da live, eu tava falando assim, a gente quer aprender a introduzir as punk na nossa alimentação para elas deixarem de ser não convencionais e virarem alimentos convencionais pra gente introduzir mesmo na nossa alimentação, Bia. Sim. Gabi, essa live, eu sempre fico assim. Quando a gente vai falar de comida, de preparos, né? Existem muitas dúvidas, existem muitas questões sobre formas diferentes daquelas que são mais comuns, né? Que são mais faladas. Eu convidei o pessoal para comentar na postagem, né? Sobre a nossa live, no anúncio, e que as pessoas, né, me fizessem perguntas lá. E é engraçado que foi assim uma das primeiras que chegou e a pergunta clássica que eu estava esperando sobre diferentes preparos com o peixinho. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Explorar, pegar algumas receitas que são muito diferentes. Mas essa semana eu coloquei no story lá um pratinho que era arroz, feijão, couve, um ovinho frito, que era o prato da Elisa de comer antes de ir pra escola, sabe? E aí Aham. eu falei, gente, é um prato punk. Enfim, então hoje, ao invés de trazer preparos muito diferentes, eu fui assim no clássico. Espero que vocês gostem para a gente dar uma olhada aqui no que é possível se fazer da maneira mais simples e dentro dessa filosofia das punk. Ô, Bia, eu acho maravilhosa essa ideia, porque eu acho que assim, se a gente vai para o simples, né? A gente tem como introduzir. Se a gente vai para receitas muito requintadas, olha, esse tipo de planta a gente pode usar para fazer um pato, um não sei o quê, e vai fazer uma receita muito complexa, acaba não entrando no nosso dia a dia. A ideia é a gente. Ai, a Cláudia acabou de entrar. Beijo, Clau. É, a ideia é a gente usar a punk, né, o máximo possível, né? E eu fiz. Lembra que eu te falei que eu ia te pegar na curva? Eu fiz uma colheita, juro pra você, no quarteirão da minha casa. E eu peguei umas plantinhas punk assim, que a gente encontra. Assim, todo mundo eu tenho certeza que encontra no quarteirão, se der uma volta no quarteirão da sua casa. Eu peguei umas punk aqui para depois a gente dar uma olhada nessas punk, assim, para você falar, gente, isso aqui eu faço dessa maneira aqui na minha casa. Isso aqui a gente pode colocar sei lá, numa salada e o preparo é assim. São plantas que eu tenho certeza que todo mundo encontra, juro para você, se der uma volta no quarteirão, que não precisa cultivar. Ela nasce sozinha e a gente pode colher e começar a fazer uma certa graça. E aí eu queria que você desse suas receitas e depois eu mostro isso para a gente poder fazer essas receitinhas com essas punk bem
eu não gosto de falar a palavra vagabunda, mas assim, tá? Mas é planta danada, tá? Safada que nasce em pedra, tá? É, planta sem vergonha mesmo, né, Sem Gabi, que a vergonha, gente sem fala. Elas vergonha. nascem em qualquer lugar, não tem exigência grande, assim, com irrigação, que é uma preocupação comum, né? As pessoas falam, ah, mas eu vou plantar em casa, eu não paro em casa, eu esqueço de regar. E aí eu falo, gente, essas plantas não precisam de rega regular, elas não são exigentes em relação à, à umidade, nem sempre, né? Ou às vezes elas diminuem, elas hibernam, mas elas rebrotam depois de um tempo, porque elas resistem, né, no subsolo. Então a gente conhece bem essas vagabundas aí, como você falou. Elas são ótimas de cozinhar, porque além delas serem, né, fáceis de encontrar, muitas podem ser usadas como salada, né? Como a gente conhece a Major Gomes, que eu falo muito sobre ela, né? Sempre vira e mexe a gente acaba mostrando, como a Capuchinha, que não é tão dessa assim, né? Sem vergonha de calçada, mas já é uma punk mais fácil de encontrar nas feiras, nos mercados. E outras, basta um refogadinho muito simples, como a pessoa faria normal com a couve ou com o espinafre, já é o suficiente para torná-las comestíveis. E aí você pode misturar isso num molho, você pode fazer, né, um recheio de alguma coisa. Eu sempre falo isso, não precisa pensar numa receita, né, exclusiva para essa planta. Basta você pensar nas receitas que você já faz na sua casa, uma torta, né, uma torta de liquidificador, que a gente corta lá e põe um pouquinho de espinafre, né, que usa cebola, que usa cenoura ralada. Do mesmo jeito você pode usar uma punk, você pode usar a Major Gomes, as folhinhas e a raizinha dela, né, ela tem muito parecida com uma cenoura, você pode ralar, refogar ela e levar para sua torta, simples. Ô, Bia, eu vi aqui eu quando estava colhendo, pensei nisso, e duas pessoas aqui estão falando nos comentários. Falou, como assim? Colhe da rua e tem xixi de cachorro, tem as necessidades dos cachorros estão. Aí uma outra pessoa falou, mas você coloca um pouquinho de água sanitária, deixa de molho e depois elas estão prontas para consumo. Então, de fato, a gente pode retirar e depois a gente deixa ela dar uma esterilizada na plantinha e ela está pronta para consumo mesmo, porque de fato é isso. É um pouco que a gente faz, né? Gabi, isso precisa de uma atenção especial, né? Na Fala. verdade, a gente está numa caminhada pela popularização dessas plantas. Então, tudo faz parte de um processo. Uma planta que hoje ela se encontra nas calçadas, nas ruas, ela pode ser domesticada tal qual o alface. Então, quando a gente está caminhando na rua e encontra esses alimentos, recomenda-se não colher para consumo imediato, mas sim a gente colher essas plantinhas para a gente levar para casa, cultivar ela de repente num vaso ou num canteiro, e aí sim a gente fazer o consumo dela, de preferência das próximas folhas que ela der. Agora, na verdade, a gente faz essa advertência com o objetivo de assegurar que as pessoas não acabem se contaminando por, de repente, consumir uma planta que está ali, que brotou espontaneamente, num terreno onde o solo está contaminado por algum metal pesado, ou que já foi no passado, já foi uma indústria, um aterro, um poço de gasolina, enfim, lugares que podem ter o solo inadequado, contaminado, e aí essa planta trazer consigo esse tipo de risco, né? Mas e a planta em si, a Major Gomes, a serralha, próprio caruru, que nasce muito por aí, elas não são plantas potencialmente tóxicas ou que sejam perigosas para a saúde das pessoas. Elas poderiam sim ser colhidas. Então, se a pessoa mora numa roça, por exemplo, e essas plantas estão brotando ao redor da casa dela, mesmo que ela tenha um cachorro, não é esse o grande perigo. Porque, vamos combinar, essas hortaliças que a gente consome numa grande rede de supermercado, a gente não sabe de onde ela veio, por onde ela passou, que bicho passou ali. O que a gente faz é como você falou, esteriliza, que aliás eu tô com um produto aqui, quero mostrar para vocês, que esse aqui é o que eu uso
da, da, da UBS, né? Como a gente chama aqui em casa, do postinho. Eu tô mexendo aqui porque como ele tem essa coisa da água sanitária, fica sempre um pozinho. Mas enfim, eu acho que cada cidade vai ter um tipo, uma marca, enfim, diferente. Mas para as pessoas Uhum. saberem, muita gente ainda não sabe, que eu acho que é uma informação muito básica e às vezes a gente, por uma ignorância, né, não sabe. Além de ter esse produtinho à venda no mercado, a gente tem também ele sendo distribuído nos postos de saúde, nas UBSs, enfim, né? Nas unidades básicas de saúde você vai encontrar, que é o hipoclorito pronto para ser usado para esterilização dos vegetais. Então você vai pingar 2 gotinhas para cada litro de água numa travessa, numa bacia que você vai colocar. Vai usar isso no alface do mercado, vai usar isso na punk que você colheu também, sempre, né? Essa é a primeira etapa. Então, para começar a usar folhagens de punk na cozinha, o mais interessante é usar. Ainda que ele venha numa cesta de orgânicos, se você não sabe a origem, se não foi você que colheu, é interessante você fazer o uso desse aqui. E no caso de você morar numa roça ou ter um quintal e colher, mesma coisa. Ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Joia? Joia. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um preparo que está aqui na minha panela. Eu tô achando interessante a cor que ele está ganhando, que ele está ficando bem diferente do que eu costumo ver. Mas as punk tem também esse Você quer que eu comportamento. comece mostrando o preparo? Quer que eu te mostre o que eu peguei aqui e você fala como é que pode preparar Deixa isso eu... que eu peguei? O que você prefere? Mostra para mim o que você tem Tá, peraí. primeiro. Vou mudar aqui. Peraí, amor. Vou mudar aqui, gente. Peraí. Deixa eu ver se eu não vou fazer besteira, tá? Pronto. Olha, vamos lá. Primeiro, queria falar aqui, já que você falou no Major Gomes, vamos lá, eu queria te mostrar aqui, ó. O que você faz com o Major Gomes? Ó, tem sementinha e tenho a folhagem do Major Gomes. O que você faz com o Major Gomes? Com a Major Gomes, com a folhagem, eu faço salada, que é meu favorito. Dá para Tá, refogar, dá para colocar numa torta dessas de liquidificador, tanto batida na massa, quanto depois de batida, coloca as folhas dentro da massa, cruas mesmo. Ela já vai para o forno de qualquer forma, e mesmo que não fosse, é uma folha que pode ser consumida crua. tá. Pode ser Saladinha feito mesmo, inúmeros. azeite, sal, azeite, limão e sal, saladinha mesmo. Saladinha mesmo, pode bater no suco verde, Ai, que pode fazer um delícia. bolo, por exemplo. Ah, quero fazer um bolo. E a gente às vezes gosta de incrementar, né? Eu gosto muito do de Ora Pro Nobis, já mostrei várias vezes o bolo verde, né? E dela também é possível fazer. Então é uma folha super versátil, dá pra fazer tudo com ela. Então, já que você falou de Ora Pronobis, a Ora Pronobis está aqui. Você pode consumir. A Ora Pronobis, você, ó, consome crua também ou refogadinha? O que você faz com a Ora A Pronobis? Eu Ora quero... Pro Nobis sempre Ora Pronobis, refogada, nunca crua. o que teve de gente perguntou: ah, eu tenho Ora Pronobis em casa, quero receita de Ora Pronobis. O que você faz com a Ora Pronobis? A Ora Pro Nobis eu nunca consumo ela crua. Eu tenho ela aqui também. Ela é amarguinha, né? Ela é amarguinha e ela tem uma babinha, né, Gabi? Eu Tem. trouxe aqui, ó, eu tenho algumas folhinhas que eu vou fazer uma forma simples de consumo para vocês, que eu tenho visto bastante os chips de couve, né, que as pessoas Ai, que fazem. delícia! Que E delícia! é Você vai possível ensinar. fazer com ela também. A hora Eba! Pronobis, ó, quando a gente vai consumir ela crua, eu Hum, recomendo que a gente consuma folhas de, no máximo, esse tamanho aqui que tá na minha mão, ó. tá. No máximo. Novinhas, novinhas. Novinhas, brotos e sempre em pequenas quantidades. Você não vai comer salada de Ora Pronobis todos os dias na sua casa. Ah, mas eu tenho um pé enorme, lindo, eu também tenho. Não pode comer, tá? Tá. Porque ela tem aquele que a gente já comentou em outras ocasiões, né, Gabi? Que é o oxalato de cálcio. Ele não é interessante de ser consumido Uhum. cru. Então a gente sempre faz o consumo Cru. da Ora Tá. Pronobis, a folha assim, ó. Eu vou colocar no pratinho branco para vocês enxergarem legal a diferença das duas. Vou chegar a minha salsinha para cá, ó. Folhinha novinha, broto, pode comer crua em pequena quantidade. Essas minhas aqui Tá. já estão higienizadas. Folha grande, essa que nem tá das maiores, ela chega a ficar maior. Tenho outras aqui também, ó o tamanhão dessa, ó. Tá. Dependendo do tipo, né, da espécie da Ora Pronobis, ela fica maior que a palma da minha mão.
Aqui, qual é o meu segredo? Eu faço assim, olha, para tirar a babinha dela, para, por exemplo, incorporar ela numa massa de bolo. Sem o perigo do bolo, como diz a minha mãe, embatumar, a gente dobra a folha assim, ó, que ela quebra, né? Aí eu vou fazer assim, ó, Thaís, quebra. Vem cá me ajudar, por favor. Tô com uma ajudante aqui, sabe? Para poder segurar e eu mostrar para vocês. A gente faz assim, ó, tira o cabinho dela. Eu sempre mostro isso nas oficinas. Essa parte Ah, mais, legal. Ah, né, mais gordinha, de cabinho mesmo da folha, se a gente fizer essa dobra, ele sai como a gente tira assim da vagem, da né? vagem. Aquele Aham. fiapinho. Então, a gente tem uma folha aqui um pouco mais neutra, nessa coisa da mucilagem, né? Da babinha que ela solta. E a gente pode também incorporar em várias receitas. O bolo não vai solar, porque ela em grande quantidade, como ela tem essa mucilagem, periga mesmo o bolo ficar mais maçudo, né, Gabi? Tipo, Sim, de sim. umidade. Então a gente usa as folhas assim, sem os cabinhos. E aí Amei essa dica. aproveita que ela é extremamente nutritiva, saborosa, né? Mas como O, você falou, folhas grandes são mais amargas. É o legal a Bia, e gente consumir. como é que faz aquele, você sabe como é que faz aquele pozinho de Ora Pronobis que a gente, eu até tenho em casa, mas eu compro, apesar de ter o pé da Ora Pronobis, eu compro aquele pozinho porque eu coloco no meu feijão, eu coloco quando eu faço lentilha, porque ele é super nutritivo. Você sabe como faz aquele pozinho? Sei sim, e esse preparo que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ele Hum, tem muito a ver com esse também. Eu vou trazer tá. de volta aqui para o meu outro pratinho, eu vou pedir ajuda para minha irmã que está aqui comigo, para a gente Ah, levar ali no forninho. Vem cá, tá. Thaís, que eu deixei a. Eu tenho um forninho titico daqueles de vó, Ah, de eu tenho assar também, pouca é o que eu coisa, mais uso esse sabe? aqui. Eu sei, é o que eu mais uso esse. Elétrico, né? É o Então eu melhor, trago ele aqui. é mais rápido. Tira esse aqui que eu tô sem espaço aqui, ó. Vou colocar as minhas folhas. Não precisa de óleo, como muita gente me pergunta. Ai, mas aí eu tenho que passar as folhas numa manteiga, num óleo. Não, não precisa. Basta você dispor. É claro que aqui eu tô fazendo uma pequena quantidade, uma forminha bem pequenininha, pra gente mostrar mesmo na live. Mas ela vai ficar como chips. Inclusive, Gabi, existem vários artigos que mostram que a folha, depois de passada nesse processo de temperatura, ela fica potencializada nas suas propriedades nutricionais, Jura? e não o contrário, que muitas vezes a gente pensa, né? Puxa, vai levar para o forno, vai, né, vai deixar ela numa temperatura mais alta, então ela vai provavelmente perder, né, as propriedades. E a gente sabe que não, que, por exemplo, o tomate, a cenoura, quando aquecidos, algumas propriedades delas vão ser potencializadas. E é a mesma coisa a Ora Pronobis. Aqui eu vou colocar assim, uma temperatura, como a gente não tem tanto tempo, eu vou deixar ela 150, mas quando eu vou fazer ela, eu deixo em 90 e vou colocando assim, ó, em 20 minutos, um pouquinho mais, tá? Seu No forninho é fornão, né? muito mais Se pró eu que o fosse meu. usar o meu fogão, não precisaria desse tempo todo. Eu tô andando e já vou mostrando umas coisas para vocês aqui, né? Então, minha Ora Pronobis vai ficar lá no forno um pouco. Deixa eu virar aqui para vocês me verem. Minha Ora Pronobis vai ficar ali no forninho um pouco. E aí, daqui mais ou menos uns 20 minutos, a gente abre, só para Rápido? deixar para terminar de secar. E aí, Tá. Gabi, eu acho. Eu tenho alguns exemplos aqui, né, de folhas. Isso, acho que eu vou usar essa aqui, que foi uma que a gente falou na nossa live anterior. Vocês viram que a minha cozinha é uma loja, né? O povo fala que é Uma uma loja. loja. Plays de matos, de tudo que é jeito, você pode imaginar. A folha da Ora Pronobis, ela vai ficar muito parecida com essa aqui. Essa aqui, você... Vem cá pra gente usar o fundo branco, que daí dá pra ver bem. Essa daqui, você lembra uma que a gente falou na nossa live anterior sobre ervas, como usar, sequinhas, e a gente Sim. viu aquelas gotículas dos óleos essenciais, que é a Ai, arnica sim. paulista? Sim. Essas são as folhas dela sequinhas, tá vendo? Uhum. Olha o barulhinho dela, como ela tá bem seca. Essa daqui, como eu uso para tempero, eu deixo ela secar naturalmente. Coloco num prato como esse ou numa peneira com um guardanapo e deixo secar. Mas eu posso acelerar no forninho como eu fiz com a Ora Pronobis. Tá. Quando Não eu perde, quero, não Gabi, perde propriedade, Bia, nada.
Não. Perder ela perde, porque tem uma oxidação natural. Então, Tá, quando a gente seca ervas, independente se é arnica ou, por exemplo, como eu tenho aqui o alecrim, todas são aqui da minha casa, todas eu sequei no meu quintal. tá, Elas acabam perdendo, né? Quanto mais frescas, melhor, a gente diz, né? Mas não significa que elas não sejam. Aliás, falar bem a verdade, eu até engasguei aqui, porque às vezes eu falo umas coisas, e imediatamente eu repenso. A gente fala assim, quanto mais fresco, melhor, porque a gente tem o potencial total ali, mas é como a gente falou, tem ervas que secas têm o sabor também potencializado, como é o caso do orégano. Então a gente costuma fazer a secagem dele, apesar dele também verdinho ser muito saboroso, né? Então eu tenho ele nos dois formatos. E aí as duas formas de consumo são interessantes, seca e fresca, né? tá. Então, algumas, como a gente falou, o tomate, por exemplo, tem essa questão, né? Como eu não sou nutricionista, não vou ficar discorrendo sobre isso. Tá. Mas a gente sabe que a temperatura, né, a passadinha na panela que a gente dá, ajuda ele a liberar lá o licopeno, potencializa algumas propriedades dele. Assim como a gente tem também com o Ora Pronobis que eu estava comentando com vocês. Então, Tá. quando a gente quer fazer chips, no caso da arniquinha, ela não fica gostosa como, assim, sequinha chips, não. Mas a Ora Pronobis, depois de sequinha como essa aqui, eu passo só um salzinho nela, uma pitadinha, assim como eu faço com a pipoca, sabe? E Sei. como aquilo, levo como se fosse mesmo um salgadinho. A Ai, que gente gosta bastante. Agora, se eu quiser, no caso dessa aqui, que é uma aromática, tá. ou mesmo da Ora Pronobis, que não é aromática, mas é, né, tão nutritiva que é considerada lá super alimento. Se eu É, quiser fazer, enriquecer uma farinha ou colocar no sal de ervas, basta eu pegar isso aqui e bater no processador, que é o que eu faço com outras. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro. Essa comprei. daqui, Não vou olha, comprar mais nenhuma vez. parece. Vou fazer isso já. Tá. Sim, essa aqui, ó, parece muito orégano, né? Porque ela tá processada. Mas na Uhum. verdade é aquele manjericãozão que eu mostrei para você uma outra Sei, vez, sei, que é super saboroso, que, super. que é super saboroso e ele sequinho, olha, depois que ele fica com as folhas desse jeito aqui, só que maiores, né? Eu passo ele no processador e tenho ele para usar aqui o tempo todo. Inclusive, essas ervas que eu seco aqui, não essas, que essas aqui são do meu uso de casa, né? Mas eu tenho os potes que eu faço a secagem lá naquele desidratador que eu te mostrei, e depois a gente usa no sal de ervas que a gente faz para a loja. Maravilhoso. Maravilhoso. Dá para brincar muito. Ah, Agora, então você sabe um negócio que eu fiquei caçando aquele aqui? pozinho tá fácil, Bia. Tá fácil. Eu queria muito te mostrar, Gabi, só que ele estava mais no alto, aí na hora a gente falando eu não achei para pegar. Eu tenho um restinho aqui no fundo do pote. Aqui, ela é essa aqui, ó. Da sementinha. Da sementinha. Ah, não. Essa daqui é da tansagem. E eu fico maluquinha com cada uma. Essa daqui é que é da Major Gomes. As minhas sementes, né? Você perguntou sobre a semente da Major Gomes, dos usos. Então, eu tenho algumas aqui também. Essa aqui não é a da Major Gomes, ela é menorzinha. Essa aqui é da tansagem ou da transagem. Cada pessoa fala de um jeito É, diferente, tá vendo? Ó, bem miudinha. que fica uma Essa graça daqui você colocar num patê para você, tudo, né? eu adoro. E assim, isso aqui a gente brinca, né? Fala, é o primo do psyllium, aquela que a gente Uhum, compra, né, nas lojas de alimentos. Você pode ver que a casquinha dela tá aqui, ó, a casquinha daquela uhum. haste da tansagem, né? Vou E até aí ver aqui eu tenho a muito mesma parecido versão. com as bolinhas do Major Gomes. Aqui. Eu tô na paralela. Aqui. Quando você mostra um, eu tô olhando pro outro, ó. É isso, sequinho, fica uma gracinha, né? Exatamente. Aí aqui eu tenho ela, é como eu disse que eu uso Põe aqui do, ó. em casa, né? Então, eu uso com a casquinha e tudo. Mas assim, basta um ventinho, basta separar assim com cuidado, ela libera todas essas sementinhas. Lembra muito a papoula. Lembra uma miniatura da Papoula, chia, né? A compra, é chia, ótimo. como elas são parecidas, né? Ela é menorzinha. Muito.
Mas é bem parecida também. Bia, eu vou aproveitar que eu tô com a câmera virada e aí vou perguntar para você, que é uma dúvida incrível que eu tenho aqui, que eu quero me dizer assim, o que que disso aqui é punk, o que que disso aqui não pode comer? Tá, vamos lá. Bate o olho que eu quero que você me ensine como é que faça também, porque eu tô no meu jardim. Deixa eu ver. Você tá enxergando bem, não? Agora tô. Ó, eu vou te mostrar a diferença, tá? Vou pôr na minha mão, tá? Ou vou pôr aqui na... Beleza. Pode Uma ser que por eu uma. demore um tiquinho para te responder, mas porque eu Ó, tô vamos vendo ver. aqui num retorno. Num outro É, eu retorno. sei, demora mais, ó. Quer ver? Eu vou pôr. Tenho essa folha aqui, que é mais... Aham, Tá? Não, peraí, essa é a serrilhada. tá. Aham. E... Pelo aspecto, posso ir respondendo? Lógico, lógico. Ó, Pelo aspecto dessa serreada que você está me mostrando, eu lembro. pelo jeitinho da ponta da folha, dessa parte que você quebrou para colher, digamos assim, ela me sinaliza que ela é um dente de leão. Eu digo porque a serralha e o dente de leão, eles são muito semelhantes. Tá. A diferença mais gritante, assim, e mais básica deles, que revela o que é uma e o que é a outra, é que o dente de leão, ele é uma planta em formato de roseta. Então, todas as folhas partem de um mesmo ponto, Ela, rente ao chão. ela era assim. Ela era assim. Ela é assim, né? Então não É, estou enganada. A tá. serralha não. A serralha ela faz um pendão e as folhas vão crescendo ao longo desse pendão. Tá. Elas têm folhas parecidas. É claro que tanto uma quanto a outra vão variar muito de lugar para lugar, o tamanho que a planta tá, a maturidade dela, né? Então, tipo, se a folha é mais ou menos serreada, isso é muito variável. E aí a gente vai, Gabi, aprendendo a diferenciar assim com a experiência, sabe? De conviver, de olhar mesmo. Então, assim, eu convido as pessoas a treinarem esse olhar. Mas eu acho que meu olhar está treinado, que essa daí é o dente de leão. Eu acho que é o dente de leão também, porque tinha um dente de leão lá perto. Então eu acho que é mesmo. Eu acho que sim. Tá. Essa que tá, né, à esquerda do que eu tô vendo aqui do dente de leão, que tem uma folhinha mais, que tem um cabinho mais comprido e ela é bem arredondada na ponta, do que eu consigo enxergar daqui, ela me parece o almeirão roxo, o almeirão selvagem, que a gente chama. Eu vou aumentar um tiquinho aqui, ó, a temperatura, eu fui mostrar para vocês da hora para nova se diminuir. Tá. Pronto, voltei. Para ela ficar pronta a tempo. E já vou mostrar para vocês o outro ali. Tanto o dente de leão quanto o almeirão são amarguinhas. Então tem pessoas que falam, nossa, eu comi, mas eu não gostei, ela é esquisita e tal. Então eu recomendo que as pessoas consumam tanto uma quanto a outra depois de fazer assim uma salmoura bem breve, sabe? Pode colocar ela numa aguinha com sal, deixar que ela fique de molho, de preferência já picotadinha, que daí de preferência ela fique de molho ali naquela salmoura por uns 10 minutinhos é o suficiente para esse amargor ir embora. Apesar de que tem muita gente que adora, né, amarguinha. Sou eu, essa pessoa. Adoro, tem que amar. Adoro, Bia, você não tem noção, adoro. Eu gosto até de misturar, será que, sabe quando você tem esse amarguinho, eu gosto de misturar com qual é o nome daqui? Aquela, parece com alite, mas, ou com alite, aquela coisa que você mistura que dá uma coisa mais forte ainda, adoro. Tipo almeirão, sabe? Que dá aquela coisa, adoro. Adoro. E misturar com Sim, geleia, sabe? Assim, azeite, geleia, adoro, adoro. Tipo, louca, adoro é essas coisas. verdade. Um amargo com uma geleia no prato vai muito bem, né? Muito. Bom, vamos seguir falando dessas, aí depois a gente comenta outras, porque já tem na mesa, né? E eu quero te falar sobre essa que tá do outro lado, do lado direito. Aqui, Do lado direito aqui, que é essa. do dente de leão. Se você, Gabi, conseguir, eu vou te pedir para daí você tirar uma folha
bem na base, mais na base possível. Ou usar, você pode usar essa maior, que já tá aí na mesa. Pode ser ela. Aqui? Essa folha maiorzinha. Bom, ou tira uma dessas, ou pega essa maiorzinha. Isso. E aí agora você vai medir dessa base da haste dela para cima, mais ou menos um dedo. E aí eu vou te pedir para quebrar ela delicadamente e puxar, que aí você vai ver como ela revela os fios dela. Eu aprendi isso com o Guilherme Ranieri, que é meu amigo lá do Matos de Comer. Isso. Lá, onde o seu dedo está segurando, lá embaixo, você quebra essa pontinha dela da haste, não, mais para baixo, bem na ponta do caule dela. Pode abrir a folha de novo. Fecha aqui. Não, pode abrir a folha de novo. Isso. Aí onde você está segurando com o dedo? Isso. Exatamente onde você está com o dedo, você pode dar uma quebradinha nela. Pode dar uma quebrada mesmo na folha, nessa pontinha onde o seu dedo está segurando embaixo. Cresce, dá uma quebrada nela. Dobra ela completamente para ela se quebrar. Ai, tem fio. E aí você dá a puxadinha, separa uma ponta da outra. Quer ver? Deixa eu ver se eu tô com alguma folha aqui. É que eu tô só com a salsinha aqui na mão. Isso mesmo. Puxa ela para você ver os fios sendo revelados. Quando a gente quer ter certeza, porque existem muitas folhas que têm esse tipo de orientação da nervura. Então, quando a gente quer ter certeza que essa folha é uma tansagem, a gente faz essa brincadeira aí que ela tem esse comportamento. Que maravilhoso, Bia! Que revelação incrível! Beleza, eu adorei isso. Não é legal? Mas é muito legal. Eu fico muito na dúvida se é tansagem ou não. Agora nunca mais vou esquecer. Que revelação incrível! Eu amei. É isso aí. Porque existem vários tipos também da tansagem. Às vezes ele é pequenininho, às vezes ele é maior. Até foi, né, comentei que eu aprendi essa brincadeira aí com o Guilherme, mas aprendi com a Neide Rigo, né, sobre tipos diferentes de tansagem. Então são pessoas que estudam punk, que estão nessa mesma caminhada, no caso a Neide, muito mais tempo que eu e o Guilherme. Então, assim, pessoas que já têm experiência no assunto, que vale a pena a gente acompanhar para aprender esses truques, né? Esses macetes de identificação, de cozimento. Eu acho uma boa. Amei essa dica. Não é uma ótima? Eu acho que a minha hora Pronobis aqui ainda falta um tanto para ela terminar. Deixa eu dar uma espiada aqui. Nada, já tá quase. Você quer? Eu vou te mostrar aqui como ela tá, ó. Deixa eu ver. Ah, fiz errado, peraí. Bia, uma pessoa me perguntou de uma planta peixe, não peixinho. Eu vou te aproveitando de você enquanto você tá aí. Sim. Olha. Olha aqui minha folhinha da hora Pronobis, croque, croque. Ai, que delícia. Já tá um snack isso. Já tá um snack. Viu que ela faz barulhinho? Eu tô vendo. E aí eu posso consumir ela assim como snack, dando uma salgadinha nela. Ou fazer o pó, como a gente falou, né? Você falou de misturar esse pó. Tipo, puxa, colocar num arroz, no feijão, onde quiser, Sim. no purê. Purê, imagina que lindo o purê. Fica todo verdinho. E é uma delícia, ela não altera o sabor. As pessoas falam, mas ela não fica amarga? Não, não fica amarga, fica saborosa. Vale muito a pena consumir. Estão vendo? Que delícia. Aí salpica um salzinho aí. E já come com um chips, né? Um snack. Sim, que delícia isso. Ô, Bia, legal, né? Posso me convidar para fazer a próxima live aí da sua casa? Pode. Vem aqui que você vai ver quanta coisa louca que tem aqui. Eu vou aí com essa câmera aí eu vou aí ver tudo que você tem. Tô amando. Eu tenho duas coisas aqui, Gabi, que tá separadinho para mostrar para vocês. Deixa eu virar de novo aqui para vocês verem, ó. Tem um suco que eu fiz de dia aqui na hora do almoço e eu guardei um finalzinho dele para mostrar para vocês,
Que a fruta dele, pega aí pra mim, por favor, Thaís, que tá na minha fruta. Ih, acho que minha mãe pôs na geladeira, então. Que é o Manacubil. Olha que interessante, Gabi. A gente tem tanta coisa diferente, né? Minha mãe, eu tava com eles na fruteira, né? Daí já ficando meio murchinho, assim. Daí minha mãe fica implicando comigo, né? Põe na geladeira que ela gosta. Ah lá, ela falando, aliás, falei na minha mãe, ela comentou aqui. Adorei esse teste dos fiozinhos na folha. É a própria, viu? É a Ela própria? que me ajuda aqui em todas as receitas mirabolantes. E aí hoje ela falou, posso fazer o suco aqui de laranja? A gente estava, né, para levar a Elisa para a escola. E aí eu falei assim, mas eu tô com esse Manacubil que eu trouxe lá de registro. Vamos fazer o suco dele, né? E aqui está. Então a gente às vezes acaba deixando, né, de consumir frutas diferentes, frutas que a gente encontra na feira, porque não conhece. Vale Olha, tanto a pena, né, explorar é essas gostoso. variedades. Dá um pratinho para mim, branco. Eu vou cortar para você ver. Aí a gente ficou aqui comendo, né, e experimentando como suco. Que eu falei, vai perder, vamos fazer o suco. O suco é uma delícia. Aí eu dei para Elisa o primeiro que eu fiz, que eu achei que não ficou tão bom. Você corta aqui para mim, por favor, que eu mostro. Aqui, ó. Tá aqui a faquinha, ó. Que aí eu seguro aqui, a minha assistente corta. Pode cortar assim, ó, no meio dela. Azedinho, isso mesmo. Pode partir ele no meio para mim, por favor. Olha aqui, Gabi, como ele é. Ele lembra uma goiabinha. Ai, você não vai acreditar que tem essa fruta na fazenda, eu não sabia o nome. Manacubil. Manacubi. Olha como ela é. Eu tenho que chamar você, eu não vou decorar isso. É uma delícia. O suco, aí eu fiz daí a Elisa, né? Eu vou postar, eu vou contar para vocês darem risada, já que depois eu vou postar ela falando. Dei para ele experimentar. Aí ela falou assim: uma delícia, parece kiwi com cogumelo. Eu falei, kiwi com cogumelo, que coisa louca, né? Aí ela foi se familiarizando com o sabor, foi tomando um golinho, dois, né? A gente vai dando aquela insistida. E quando vê, ela estava tomando o suco já naturalmente. A Elisa é incrível, gente. Eu sou meio parecida com ela, você não sabe, desde pequena eu sou assim. Eu experimento tudo, eu sou um horror. Eu sou até perigosa, porque eu ponho tudo na boca, eu sou um perigo. Tudo na boca, Bia. Eu vou Mas é aproveitar. importante, né? Ó, É eu vou importante aproveitar porque as hoje que experiências vêm daí. Bia, eu vou aproveitar que Fala, você Gabi. falou de cogumelo. Ó, eu queria só te perguntar, como é que você Ah, prepara? Como é enquanto que isso eu tô você prepara pegando. umberja, Bia? Conta Como é pra que mim. eu... Ah, tumbeja! Eu não encontrei aqui. Ó, queria saber Acabei como é que não você prepara trazendo. tumberja. Tô louca pra comer tumberja, nunca comi. Eu queria saber como é que você dá uma receita de tumberja pra mim. Flores são muito sensíveis, então a gente deve sempre tomar cuidado para consumir, para na hora dessa higienização com Hum. o. Eu tô fazendo errado? O que foi? Que foi? Eu tô mostrando aqui na trás. A minha irmã falou que eu virei aqui a câmera, que ela apareceu mastigando, que ela tá aqui comendo. Bem feito. Tava bem linda. Fala pra cá que não tem problema nenhum, que ela tava bem linda. Maravilhosa, experimentadora número 1 de punk. Agora eu vou mostrar você aqui, ó. Tá bem linda esse Pra negócio. nós. Tem que ter, né? Que a gente faz as coisas, depois quem come? Eu fico dando pra todo mundo que tá junto. Gabi, deixa eu te falar da tumbeja, antes que eu me esqueça. As flores, gente, tanto a capuchinha, que a gente pode comer crua, como a tumbeja, a gente também pode comer Ó, crua. tem Ou a gente pode... tem hibisco, que eu quero falar, aproveitar. Peguei uma. Tá. Ai, o hibisco é demais. Nossa, eu gosto de todas elas. Flores sempre fazem muito sucesso. Quando a gente E faz qual nas... outra? Ó. Deixa eu ver. Ó. Begônia. Begônia. Liga aqui para eu poder ver. A begônia é maravilhosa porque ela é azedinha. Eu amo azedinho. Do jeito que você falou que você gosta de amargo, eu gosto de azedo. Eu também, Então, mas eu todas gosto que são azedinhas, eu sou eu gordura adoro. por causa disso, Bia. Eu gosto Mas bom, tem de tudo. que ser que dê experimento de todas. Gabi, o sabor da tumberja, dos hibiscos e da begônia
eles são muito diferentes entre si. Então, assim, Tá. o hibisco que você está me mostrando, que você tem aí, ele é o hibisco, digamos, o hibisco comum. É o hibisco havaiano, né? Esse que é muito usado como ornamental, por isso é maravilhoso, porque é abundante por aí. Aqui próximo da minha casa tem um shopping que a cerca do shopping, né, assim, a grade, né, do shopping toda, cerca, toda não, mas uma boa parte é uma cerca viva de hibisco. E dos hibiscos, a gente não consome só essa flor linda, mas também as folhas podem ser cortadinhas e refogadas como uma couve, tranquilo. Nossa, que maravilhoso. Tem aqui perto da minha casa. Você acredita? Que E assim, é uma comida que a gente... Para virar comida, basta a gente ver como comida. Porque enquanto a gente vê como ornamental, enfeite, ela é cultivada, mas ela não é aproveitada. E quantas podas a gente não faz, né, Gabi? Nos hibiscos, nas épocas. Porque eles crescem muito, eles são plantas super vigorosas. Então, quando a gente faz a poda, eu já falo, é poda colheita. A flor a gente pode ter como salada e... Tanto a flor como a folha podem ser comidas como salada. E aí o que eu ia dizendo é que as flores, elas... Primeiro essa partezinha do meio dela, né, onde se concentra o pólen, a gente, de preferência, retira. Não é que eles são venenosos ou tóxicos, mas algumas pessoas têm alergia a pólen, então é mais interessante a gente retirar para que a gente, né, não coloque assim em risco alguém que vai experimentar esse prato. Mais simples assim. O restante da folha toda pode ser consumida. Isso, beleza, isso mesmo. Se você tiver uma salada que você queira enfeitar, você pode usar ela crua, numa boa. Se você quiser incrementar um prato, o hibisco é legal porque, a não ser que ele esteja numa temperatura muito alta, ele ainda preserva bem a sua cor. Então é legal a gente usar num cozimento de um grão mais simples, como eu falo, põe no arroz, né? Faz aquele, despetala ela assim e deixa ela por cima assim do arroz, ou depois que o arroz estiver pronto mesmo, pica ela e faz aquele, tipo um arroz à grega, né? Que a gente faz, um arroz enfeitado, mistura, é muito legal. E o hibisco tem pétalas muito tenras, muito molinhas, então é uma flor que não vai nunca interferir negativamente num prato. Dizer, nossa, amargou, né? Que tem algumas plantas que mudam a palatabilidade de um prato, mas não é o caso do hibisco. Tá. Agora, a tuberja, eu tô nervosa, que tem gosto de... como é que é o sabor dela? Você experimentou esse hibisco? Você ia comentar o sabor dele? Não, eu quero saber o sabor da tumberja. Que eu tô parecido com cogumelo. Isso mesmo. Você já experimentou? Nunca, eu tô desesperada que eu não sei como fazer. Eu amo cogumelo. Eu tô louca. A gorducha aqui quer experimentar. Ela ia experimentar, que daí você vai me contar a sua impressão. Tá. E de fato, ela é bem semelhante a cogumelo no seu sabor. Principalmente depois que a gente faz assim um refogadinho dela na panela, que pode ser assim, pode ser algumas pessoas que eu conheço, algumas chefes fazem o susto, né, como um branqueamento dela. Não é bem um branqueamento, porque o branqueamento ele é um mergulho na água, né? Então você dá um choque térmico, água quente, água fria. Mas assim, faz um refogadinho, e aí você pode usar a cebola, ou você pode usar o alho, ou você pode não usar nada, só cozinhar para fazer aquela massa dela, e aí você congela como quem congela assim uma polpa de suco. Daí quando você quiser fazer um risoto, você só coloca essa polpa na panela que ela vai, né, amolecer novamente e vai incorporar no seu arroz para um risoto. É maravilhoso. Olha, eu já tô desesperada. Cru não pode comer, né? Pode experimentar. É que eu acabei de pegar, vai ser um perigo. Peraí, eu vou experimentar. Entendi. Ó, Gabi, a gente estava falando sobre essa questão de colher na rua, né? Paris, Bia. Tem gosto de cogumelo mesmo. Uma coisa que eu acho interessante comentar, que a gente fez essa advertência sobre comer
as punk, né, que são colhidas na rua, tem um fator que também está aí, né, para dar uma aliviada na gente. A tumbergia, por exemplo, ela é uma planta trepadeira. Você vai sempre acaba colhendo as tumbergias que estão assim, da altura dos olhos para cima. Então ela é uma planta que não vai sofrer a flor dela, pelo menos, como ela tem como a flor dela é rápida, né? O tempo de vida dela é rápida, depois de uns dias ela já cai, ela não fica muito tempo exposta ao tempo, né? Então, uma partícula de poluição, por exemplo, que se acumula nela, não tem esse perigo. E também por ela estar alta, nenhum cachorro fez xixi ali. Temos um bichinho aqui na cozinha, não sei o que é. Nenhum cachorro vai ter feito xixi ali, sabe? Que é aquele primeiro medo que a gente tem, né? Então, quanto a isso, é mais tranquilo. Ó, que Tá? limpinha, Então, novinha. plantas que tenham um extrato mais alto são plantas mais seguras nesse sentido. Então, claro que não significa que eu esteja recomendando que se coma sem lavar, sem fazer uma higienização. Mas não é exatamente um problema, é bem tranquilo sobre isso. Comi. Comeu? Comi inteira. Sentiu, né, o gostinho do cogumelo, porque Nossa. é uma brincadeira que eu sempre faço. Com a tumbergia, no caso, é uma que eu muitas vezes estou andando com alguém na rua. Eu fiz isso esses dias com um amigo. Tava andando e a gente viu uma linda, assim, bem num jardim, num restaurante. Eu falei, que você conhece, já viu? E já colhe para a pessoa experimentar. A gente só dá uma olhadinha, né, se não tem uma abelhinha, um bichinho nela, porque isso é quase certo, né? Flores são as sedutoras aí, né, dos polinizadores, então a gente tem que sempre olhar se não tem uma abelhinha, um marimbondinho, para tomar esse cuidado. Já sofri acidentes aí com marimbondo nas primaveras, nas buganvílias, que foi bem ruim, então sempre vou com mais cuidado. Depois que a gente toma uma ferroada, né, a gente sempre fica mais esperto. E aí eu dou para as pessoas experimentarem assim, direto mesmo do pé, porque é a oportunidade que a gente tem na maioria das vezes. E a begônia, Gabi, também. Você mostrou ela aí, a begônia azedinha, é perfeita para consumir crua, numa salada de fruta. A begônia na salada de fruta que eu falo. Porque a tumbergia, por exemplo, ela não é interessante para comer com doce. Pelo menos eu nunca experimentei uma receita dela num doce que fosse, né, interessante, que deu assim um match. Agora a begônia numa salada de fruta fica maravilhosa, deixa a salada linda. Então é a minha recomendação. Maravilhosa. A begônia é maravilhosa, gente. A begônia é maravilhosa. Ô, Bia, e fala mais. Eu mostrei as espécies que mais você tem aí. Eu tenho uma aqui que eu fiz um cozimento que a gente tem que falar, nem tudo dá certo, né? Aí ele não ficou legal. Vou tentar mostrar para vocês aqui na minha mão, olha. Ficou parecendo uma maçã, um figo caramelizado, mas não era essa a intenção, não. A água dele secou e não ficou como eu gostaria, que é o caramuela. Ai, caramuela, você tem aí. Ó, eu vou mostrar para vocês os 3 tipos de caramuela que eu tenho aqui, que são diferentes. Que existem muitos tipos, né? Então, 3 tipos diferentes do caramuela. E eu cozinhei desse aqui. Mas ele não ficou como eu gostaria. Eu queria fazer um purê para vocês, sabe? E aí eu cozinho assim em lascas. E depois eu tiro a pele que ela se solta. É que eu tô com uma mão só aqui, ó. Olha lá, mas a pelinha dele se solta, tá vendo? Tô. Aqui na minha região, eu nunca tinha ouvido falar. Depois que eu comecei a trabalhar com punk, que eu fui descobrir que o caramuela é uma planta tradicional daqui da minha região e que as pessoas comem ela cozidinha assim, em fatias, em lascas, de manhã cedo com um melado, como se fosse tipo um pinhão, como se fosse né, tipo essas batatas mais uma mandioca, né? Então, aqui ele tá cozidinho, tá vendo? Ele tá bem molinho, mas ele não ficou exatamente como eu gostaria. Só que ele tá um pouquinho verde. Ele foi colhido um pouco antes do tempo que devia. O caramuela, nenhum dos tipos deve ser colhido antes do tempo. Ele tem que cair naturalmente do pé, da trepadeira, né? Para você ter certeza de que ele tá no ponto de colheita. Esse aqui, por outro lado, ó, já começou a brotar, tá vendo? Daqui a pouco tem um pé de caramuela na minha fruteira
emaranhando aqui com as coisas, que é muito comum de acontecer. Já começou, ó, soltar Ah, o brotinho dele. para moela eu queria uma muda. Depois eu vou pegar com você. Beleza. Tenho bastante dele aqui, tenho tipos diferentes. Sempre eu ganho uns tipos diferentes. Daí eu acabo fazendo, né, por causa do tempo. E aí falei do pinhão, né? Tô com um baita de um sacão do pinhão aqui. É que ele tá dentro desse plástico aqui. Eu não quero rasgar, porque eu reuso esses Ó, estão perguntando saquinhos. se a caramuela é uma batata. O Ó, caramuela é muito parecido com uma batata, com a diferença é que ele é mais cremoso. Estão vendo aqui? A batata, ela é mais aguada. E o caramuela, eu brinco assim, o caramuela é mais banana, a batata é mais maçã, sabe? As sei, texturas deles são diferentes. sei. O caramuela, ele lembra tipo uma mandioquinha na textura, ele é mais Ah, cremoso, né? Então, essa é a diferença. E ele é uma trepadeira, e essas, vamos dizer assim, essas batatas, né, dele, nascem, nascem penduradinhos nessa trepadeira. ele é Então, conhecido ele. como o cara do ar, perguntaram aqui. Isso mesmo. Caramuela, cara do ar. Caramuela, porque dizem que parece a moela do frango, né? Uhum. E muita gente fala cara borboleta. Até por isso que eu guardei esse aqui para vocês, porque esse aqui tá bem cara borboleta, né? Tá bem jeitinho da borboleta mesmo. Ai, que legal. Já acharam no mato aqui. O E Bia, aí ele dá, assim, tamanhos diferentes. Tem uns enormes. Eu cozinhei um ali que ele era bem grandão. Daí eu guardei o mais borboletinha para vocês, mas o outro era o dobro do tamanho. o Bem legal, né? que você faz com o pinhão? Conta pra mim. O pinhão, para mim, é um clássico, né, Gabi? Eu trouxe até para falar, assim, um pouco sobre essas plantas que a gente... Ah, que eu tô com meus pratinhos aqui. Ah, quero mostrar essa aqui para vocês já já, que é a azedoária. Aqui o pinhão, ó, Gabi, obrigada. A gente, aqui na minha região, o pinhão não é uma punk. Eu acho legal falar sobre isso, porque existe uma discussão eterna, né, sobre é punk, não é punk. Por exemplo, eu falei do Manacubil, né? Manacubil para mim é super punk, mas para outras pessoas não é. Então, o pinhão é uma planta que daqui, né? Eu sou de São José dos Campos, estou do ladinho de Campos do Jordão, de Santo Antônio do Pinhal, de São Bento do Sapucaí. Então, Tem são muito. regiões aqui muito altas, né? Do Sudeste. Então, a gente tem muito pinhão. Daí, então, isso aqui para mim é comida da vida inteira, não tem nada de punk. Mas eu sei que tem pessoas que não têm o mesmo acesso, por ele ser muito regional, né? Uma planta muito endêmica, assim, né? Dessa nossa do sul-sudeste aqui do nosso país, das áreas mais altas. Eu gosto de cozinhar o pinhão na pressão. A gente põe ele na água e aí vê, né? Primeiramente os que boiam, separa. Porque Uhum. daí já significa que a casquinha dele pode ter, tipo, esse aqui, ó. Esse aqui já tá meio leve, eu já percebo que ele tá esquisitinho e ele tá furadinho, tá vendo, ó? É. Então, esse aqui é um. Se eu botar na água, provavelmente ele vai boiar. Aí eu já separo, já tiro. E aí os grãos que estão mais saudáveis, maiores, a gente vai levar na pressão. E aí tem gente que cozinha com sal, tem gente que cozinha sem sal. É aquelas polêmicas, né? Arroz por cima, feijão por cima, polêmicas da cozinha, né? Eu gosto de cozinhar ele sem sal. E aí depois a gente vai abrir. O segredo do pinhão, cozinha ele por mais ou menos 30, 40 minutos na pressão. E aí o segredo é você apertar ele ou bater. A gente batia com martelo quando era criança. Sentava no chão, minha avó dava um punhado para cada neto e a gente martelava para tirar o pinhão de dentro. E aí a gente já ia martelando e comendo, como a gente faz com a castanha, né? Com a castanha do Pará. Martela, tira ela da casca e come. Não quebrem na porta, tá? Que esses dias eu briguei com uma pessoa. Não quebra na porta, vai quebrar a porta. Aí, quando eu tava sozinha, eu quis comer, não achei o martelo, fui, quebrei na porta, quebrei a porta. A gente fala, a gente faz a mesma nhaca, né? Pois é. Então, da mesma forma, martela e come. Agora, isso aqui é o jeito brincadeira de criança, né? Mas já experimentaram, por exemplo, um bombom de pinhão? É Nunca, muito bom. nunca. Muito. O pinhão, depois de pronto, quentinho, ele pode ser processado, então você pode levar o interior dele, né? Bem molinho
para um processador com algum tipo de ou leite vegetal, ou mesmo leite comum, ou então alguma coisa que possa. É que a água eu não acho tão interessante, então eu usaria ou leite comum ou um tipo de leite vegetal, um leite de castanha ou de arroz, para bater os pinhões, mas uma quantidade só suficiente para dar a cremosidade. E ali você faz como um purê dele. E aí esse purê pode ser levado para a panela e comido salgadinho, ou pode ser comido doce. Então, desse purê, você faz como se fosse um doce de batata doce, um doce tipo um cajuzinho, sabe? Desses docinhos mais marmelada e tal. Ele vai muito bem. Sabe como eu aprendi, Bia, a fazer outro dia? Eu fui na casa de uma pessoa que eu adorei. Uma pessoa que fez um comentário agora falou que dá muito trabalho pinhão. De fato dá, porque para tirar é chato. Mas você sabe que minha mãe tem casa em São Sapucaí, então eu vou emendar essa toda a conversa. Lá vende, em São Bento, vende, tem tanto pinhão que vende, que nem quebra-nozes, vende um quebra-pinhão lá. Então facilita muito. Facilita muito. Facilita. Tem bem no formatinho. Mas na casa dessa minha cliente, o que ela faz? Ela cozinha do jeito que você falou, o pinhão. Aí ela deixa, depois de cozido, ela deixa congelado. Então ela tem pinhão o ano inteiro. Ela deixa congelado, cozido. Então ele fica lá. E quando ela tem vontade, ela faz sopa de pinhão. Só que o pinhão é tão nutritivo, ele é uma castanha, né? E bem nutritiva, e ele é calórico. O que ela faz? 3 a 4 pinhões, 3 a 4 pinhões dá uma porção, 2 pratos de sopa de pinhão. Que ela tira os pinhões do congelador, coloca para cozinhar com água, aí faz uma água de pinhão assim, ela coloca no liquidificador, bate e coloca manjericão, e é uma sopa, ela põe sal, pimentinha do reino, manjericão, e ela diz que é divina, maravilhosa. Então ela usa para fazer uma sopa de 3 a 4 pinhões só. Eu adorei a receita, eu tenho pinhão aqui, porque eu sempre tenho pinhão por causa da minha mãe. E uma outra pessoa que falou que coloca o pinhão na salada. Também, gente, é um jantar mais que nutritivo, né? Uma salada com pinhão. E a farofa, então, do pinhão cortadinha, assim, você lamina ele assim, e aí vai pra panela com alho bastante, e aí quem gosta põe linguiça, bacon, essas coisas. Aí você pode pôr uma farinha de milho, ou pôr uma farinha mesmo de mandioca bem torradinha. É um espetáculo com folhas, né? Pode usar as folhas, pode usar uma couve, se for o que você tiver em casa. Se você tiver uma folha mais rústica, como o almeirão do mato que você mostrou, é uma excelente ideia de se fazer uma farofa de pinhão. Então, aqui em casa é assim, a gente vai comendo, daí, tipo, sempre sobra alguns. Aí eu faço isso. Abro, que aí eu tenho, tipo um alicate desses normal de manutenção em casa. Tá virado? Ai, que saco, eu fico apanhando desse negócio. Eu tô crente que vocês estão me vendo falar. Pelo menos não saiu a bonita mastigando as minhas punk aqui. A sua irmã da live. Ela tá participando. Ou é minha mãe, ou é minha irmã, sempre tem alguém. Mas aí eu faço isso, Gabi. Eu tiro eles, ou mesmo com uma faquinha. Às vezes, quando ele tá quentinho, o importante é sempre, quando eu tenho, tipo, cozido e guardo na geladeira, que eu não mantenho ele congelado, eu não tenho, na verdade, eu tô sem o meu freezer grande aqui, então eu não tô mais congelando tanta coisa, que antigamente eu tinha punk aqui que eu falava que era de Marte, punk de Marte congelado. Agora eu não tô com tantas, então o pinhão a gente tem, cozinha e já usa para várias coisas. Aí eu faço a farofa, ou eu coloco para cozinhar ele no arroz, mas sempre que eu vou usar, mesmo ele não estando congelado, ele estando cozido, se ele tiver na casca gelado, por hoje deu já de descascar, que cansa. Daí depois eu tiro ele da geladeira, ponho numa água de novo ele para dar uma ferventadinha, e aí ele esquenta e logo resolve, porque ele amolece, daí facilita a vida da gente. Gabi, eu quero mostrar.
um negócio aqui para você, já que a gente tá falando de pinhão e dessas coisas, né? Tem três coisas, são quatro, são três coisas diferentes que eu tenho aqui, que é de uma amiga minha, eu falei que fui lá para registro, né? Que trouxe o Manacubiu de lá. Então, eu trouxe umas coisas dela, daí eu quero mostrar, porque ela faz, a gente falou, né, de doce, de recheio, de... Pega uma colher aqui para mim, por favor. De doce, de plantas diferentes, né? Como a gente tem, né, doce de batata doce, é um doce que tá quase que não existe mais, né? A criançada não vai mais. Eu lembro quando eu era criança, eu ia atrás do meu avô no bar para pedir aqueles doces de bar, né? E aí tinha doce de abóbora, batata doce roxa, batata doce branca, a gente comia aqueles docinhos. Olha, eu, né, entregando a época. Aí tem umas pessoas que vão fazendo esses doces, como é o recheio do pinhão, vão resgatando, né? Esse aqui, olha, é o brigadeiro feito da cataia. Ele não é, assim, brigadeiro, né? A gente usa essas palavras para facilitar o entendimento das pessoas. Mas ele é um doce cremoso. Tá vendo? Olha. E ao invés de chocolate, ao invés de cacau, Fortes emoções agora. Fortes emoções. Ele é feito da cataia. Então, é a Eliane. Eu vou mostrar aqui, né, que eu tô falando do produto dela, é esse aqui, olha. Ela é uma pequena produtora, é uma cozinheira de mão cheia, e aí ela usa esses ingredientes que são super diferentes, e ela usa a cataia para fazer doces, para fazer molho de temperos, que a cataia é muito usada para cachaça, e aí a gente acaba sempre fazendo uma associação, que nem cambuci. Falou cambuci, fruta, o pessoal fala, ah, cachaça de cambuci. Jambu, ai, cachaça de jambu. Tudo bem, a gente gosta de cachaça, mas a gente gosta de comida, né? Então ela faz da cataia doces, molhos e outras coisas. E ela faz, olha esse doce, eu gosto do cheiro, que ele me lembra muito cheiro de docinho de abóbora. São os beliscos, olha. Sabe do que ela faz isso aqui? Palmito. Eu ia falar resíduo, mas não é a palavra mais legal. É aquela parte mais durinha do palmito que se rejeita. Ela faz um doce muito parecido com um doce de abóbora. Tá vendo? Eu vou mostrar. É muito maravilhoso isso aqui. Então, assim, lá em Registro, lá no Vale do Ribeira, ainda é muito viva a cultura do consumo do palmito Jussara. Que para nós aqui em São José, por exemplo, a gente já quase não acha. É sempre o palmito pupunha. Sim. E tudo bem, tem que ser mesmo, porque é uma forma de equilibrar, né, o consumo e manter, pelo menos, protegido, relativamente protegido o Jussara. Mas lá, como se cultiva, maneja, né, e consome e é vendido na feira, ela pega as partes mais duras, que são rejeitadas, e faz esse docinho. Tá vendo? Ó, que é um cubinho, como se fosse uma pipoquinha feita do palmito cristalizado, delicioso. E esse outro aqui, eu vou falando, não vou comendo. E esse outro aqui que ela chama de cocada. Então, é a cocada do palmito, você acredita? Como lembra muito, sabe qual? O jaracatiá, conhece? Não. O jaracatiá é uma árvore muito comparada ao mamão, né? É uma planta que tem uma semelhança com o mamão, que é uma planta do cerrado, que inclusive, né, tá aí, né, nesse cenário já de esquecimento e de risco de extinção. E aí a gente tem os doces feitos do jaracatiá. Eu experimentei o jaracatiá, um bombom de jaracatiá, quando eu fui pro Pantanal, quando eu fui em Bonito. Lá se encontra. E aí ela me apresentou esse doce aqui, que é a cocada do palmito Jussara, também de um descarte. E lembra muito o doce do jaracatiá. Maravilhoso, Gabi, maravilhoso. O amor, eu tô amando esses doces, estou com vontade de tô tanta fome que eu tô desesperada. Desesperada. Ô, Bia, me fala uma coisa. Você faz peixe de alguma maneira que seja tradicional fazer ele empanado? Porque isso é uma pergunta que muita gente fez. Eu só queria terminar a live perguntando, porque assim... eu com duas perguntas. Muita gente perguntou para mim, perguntaram aqui na live, eu queria saber outra coisa. O que você faz com a folha de amora também? São duas perguntas para a gente terminar. Foi uma das primeiras coisas, né, que a gente falou na nossa live hoje, sobre
deixa eu virar de cá, sobre o uso do peixinho, né? Sobre esse consumo do peixinho, que a gente prefere não consumir ele empanado. E aí, Gabi, eu quero comentar isso até. Você quer segurar para mim? Tá bom. O peixinho. Ah, agora ele apareceu aqui, o PC para participar, que eu tentei antes. Bom, Gabi, peixinho, ele é uma planta incompreendida, na minha opinião. A gente tem essa vibe do peixinho empanado, do peixinho como petisco de bar, né? Como filezinho de peixe. Mas, na verdade, o peixinho é uma planta aromática, parente da sálvia, é um primo da sálvia, vamos dizer assim. E ele é uma planta tão rica, tão versátil, que eu, apesar de adorar comer ele empanadinho, eu lamento que as pessoas não destrinchem outras formas. O peixinho, ele é uma planta que inclusive pode ser consumido cru, apesar dele ter aquele aspecto dele peludinho, diferente, né? As pessoas ficam meio receosas. E ele tem mesmo uma textura esquisitinha de comer crua, mas nada impede de você talhar uma folha e também incorporar ela numa salada ou picar ela. E como eu já falei, né, que aqui em casa tudo que é coisa assim mais que a gente pega, que nem esse cará aqui que não deu muito certo no cozimento, eu vou picar ele todo aqui, mais do que ele já tá. Aqui, ó, tá vendo? Ficou parecendo a maçã caramelada que eu falei. Tem que tirar as pelinhas e cozer. Mas eu coloquei o bicarbonato, né? Pra ele não ficar tão babento, que ele é bem babentinho. E aí ele avermelhou. Achei tão interessante o jeito que ele ficou. Mas enfim, falando, né? O peixinho, ele pode ser colocado numa torta, junto com esse caramuela, junto com tomate de árvore, junto com outras punk, a torta de liquidificador, uma pizza, uma coisa diferente. Uma receita que eu gosto muito com o peixinho, que não tem nada a ver com ele empanado, é o patê. Pega ali umas 10 folhas do peixinho, higienizadinho, e de preferência seco, que o peixinho tem o pelinho dele, então ele absorve muita água, né? E ele demora a secar. Então sempre faz a higienização dele com antecedência, para que ele possa ficar num escorredor, para que ele possa secar. Ou passa um papel toalha nas folhas, se você vai usar numa receita que pode, né, de repente dar ruim por as folhas estarem molhadas. Mas no mais você pode usar, ó, por exemplo, o peixinho, eu usaria mais ou menos umas 10 folhas grandinhas assim do peixinho, com meia ricota, com 300 gramas de uma ricota e tempero a gosto, um salzinho, um fio de azeite, ou você poderia bater só as folhas com azeite e um sal, umas gotinhas de limão, para ele ficar um pesto bem aguadinho, bem molinho, que você pode comer assim com uma crostata, ou que você pode fazer até um molho de um macarrão com ele, sabe? É muito simples de consumir o peixinho. Esse patê, ele pode ser feito, inclusive, uma que eu passei ela na câmera várias vezes e não mostrei para vocês, que é o feijão, que ele tá pingando aqui, porque ele tá em processo de brotação. Então, toda hora que eu venho na cozinha, eu passo uma água e deixo ele aqui nesse meu suporte, que é uma peneirinha com um pezinho, e ela fica aqui. Mas eu colocaria o feijão. O feijão, mesmo depois de germinado, a gente passa ele num refogadinho, né? É importante passar ele numa panela. Eu levaria um peixinho bem picadinho junto para essa panela, refogaria ele todo junto e depois eu colocaria tudo num processador e bateria ele para ele virar uma pasta. E aí essa pasta vai ficar muito parecida com aquela pasta do grão de bico que eu esqueci o nome agora. Qual é o nome, Gabi? Romos. E aí o peixinho incorporado nele. Nossa, deve ficar uma delícia isso. Fica porque o peixinho, além dele dar corpo, né? Dele dar massa para aquela receita, porque ele é uma folha fibrosa, então ele vai incorporar ali, ele vai fazer a receita render, também por ser muito... ele ser suculento, então ele armazenar bastante água na folha, né? Mesmo você secando a folha,
no corpo dela, ela armazena água, né? Então, ali ele incorpora, ele faz a sua receita render, e ele, por ser um parente da sálvia, ele tem aroma. O peixinho, essa coisa das pessoas falarem, né? Ah, o peixinho tem gosto de peixe, tem sabor de peixe. Não é bem que ele tem gosto de peixe, né? É que ele lembra muito, passado na fritura, ele fica com essa coisa do empanado, né? Então, tudo remete a peixe. Mas, na realidade, ele tem um aroma, ele tem sabor de sálvia. Sálvia, É exatamente. uma coisa que lembra muito a sálvia. Eu vi uma pessoa perguntando aqui sobre... não tô... Malu, nem todos os germinados a gente tem que cozinhar, mas os feijões recomenda-se que sim, tá? Agora outros não. Agora a Doroteia perguntou que feijão é esse, né? Esse aqui é o fradinho. Eu tenho vários tipos aqui, Gabi. Acho que é uma coisa legal da gente comentar também, né? Sobre as pães, falei lá do pratinho da Elisa, né? Um almoço que é arroz, feijão, uma saladinha, ele pode ser muito punk. Um angu, uma salada, né? O da Elisa era um arroz, feijão, angu e uma saladinha que era couve e tomate. Então a salada não era punk. E a misturinha ali do prato dela era um ovinho caipira frito. Então era um pratinho mineirinho clássico. Só que onde estava punk? Ele estava na salada, que muita gente fala, né? Onde vai estar punk? Vai estar na salada. Não, o arroz era arroz vermelho. O feijão era feijão rajado. E o angu era de milho crioulo vermelho. Então a gente tem nos nossos ingredientes básicos da cesta básica mesmo, a gente pode ter as punk, né? E aí eu passei às vezes a câmera aqui, eu vi que mostrou, eu falei, depois eu vou ter que falar sobre eles. Então aqui eu tenho 2 potinhos só, mas eu tenho muitos. Se eu tirar aqui a minha lata aqui de baixo, aqui ó, esse que eu germinei, tá aqui bem inchado, né? Bem diferente. Olha, mas é o fradinho. lindo, germinado. E aí eu tenho outros tipos aqui, né? O verde, feijão verde, que é bem parecido com o fradinho, mas a tonalidade deles é bastante diferente. E aí tem o azuki, que é aquele mais miudinho roxo, que é a coisa mais linda. E delicioso, eu adoro esse feijão. E aí aqui para baixo no meu armário tem muitos outros, mas eu acho mais interessante até mostrar alguns tipos do arroz que eu tenho aqui na lata, ó, arroz da terra. Então, por que a gente não consome arroz, feijão, punk, diferente? Por que a gente sempre consome arroz branco, agulhinha? Assim, eu faço a pergunta e eu já sei a resposta. Que é porque eles estão muito mais disponíveis e muito mais acessíveis. Mas se a gente fizer uma forcinha, a gente acha para variar de vez em quando. Tá vendo? Ó, esses aqui todos vieram ou de produtores aqui da região, ou comprei no mercado aqui perto da minha casa, que eu gosto muito, que eu trabalho, faço parcerias com eles, então a gente sempre troca ideias de ingredientes diferentes que as pessoas possam consumir. E esses aqui, pelo menos, não são tão mais caros do que os que a gente, né, o que a gente encontra. Então, é possível a gente variar, né? No arroz, no feijão, na farinha de milho, né? Nos tipos de mandioca que a gente consome. É interessante a gente sempre ficar de olho nisso, porque a variedade ela não está só nos matos. A gente brinca, né, de mato no prato, carrega essa ideia, né? Mas, na verdade, os grãos são muito biodiversos. A gente não tem por que consumir 1 ou 2 tipos de feijão. Feijão preto, feijão carioca. Uma vida inteira comendo só 2 tipos de feijão. Enquanto a gente tem centenas, milhares de tipos diferentes por aí. É um grande desperdício de experiência, né? Ó, tem gente perguntando se a diferença de preço é muito grande de um arroz branco para um arroz desses diferentes, integrais, assim, que você compra desses produtores locais, Bia? Às vezes, sim. Vai do quanto esse grão é exclusivo daquela região, de um produtor, vai da época, né? Então depende, claro, da sazonalidade, a gente tem que sempre ficar de olho nisso, e isso vale para os grãos e vale para as hortaliças, para as frutas, para tudo. Sim, eles custam mais caros geralmente, porque são grãos que não têm a mesma demanda e, portanto, não tem a mesma volume de produção e nem tem um sistema de distribuição tão bem estruturado. Então, logicamente, eles vão ser mais caros.
mas nem sempre a gente paga mais caro num produto industrializado que a gente quer consumir, a gente paga mais caro num azeite melhor. Então não faz sentido a gente não pagar um pouquinho mais caro, né, num pacote de arroz. Vai, a diferença, claro que eu entendo que nem todo mundo tem acesso, então eu entendo que na minha casa eu faço sempre conta, minha compra do mês, eu não saio comprando sem pensar no preço das coisas. Tudo é muito bem observado. Mas a gente consegue administrar diversificação fazendo essa relação com o preço, sim. E Bia, vale lembrar também, eu acho que nessa conta, a gente vai lembrar que nutricionalmente, deixa eu falar uma palavra difícil de falar, é infinitamente melhor a gente comer um grão integral, né? Muito, muito diferente Muito mais. comer um arroz que seja processado. Então, esse arroz vermelho, ele tem primeiro que o sabor dele é muito acastanhado. Ele não tem... eu adoro um arrozinho branco, fresquinho, assim, bem quentinho, saído na hora. É uma delícia. Mas ele não... Bom, ele é gostoso, mas ele não precisa ser sempre o mesmo. A gente pode experimentar sabores, né? Então, esse arroz vermelho, ele tem sabor forte, você sente bem, ele até quebra, é como se ele estourasse como uma pipoca, ele explode. E aí você vê ele partir no meio, assim, quando ele cozinha, porque ele incha e aí ele é bem integral, então ele quebra no meio, sabe? E aí você sente a textura dele, o que é casquinha, o que é interior. E o tanto que ele sustenta, Gabi. Então, assim, a quantidade de arroz que você vai consumir, do que você consumiria do branco e do que você dá conta de consumir de um arroz vermelho na sua refeição, é bem diferente. E o tempo que ele sustenta também é bem diferente, porque a digestibilidade muda. amor, a última pergunta, que a gente já avançou um monte nessa live, mas eu vou aproveitar você. Folha de amora. Como é Folha de amora. A folha de amora é muito famosa como chá, né? Tipo, um chá para mulheres, né? Que eu sempre escuto assim. Um chá que é muito recomendado para nós mulheres, principalmente em determinados períodos do ciclo menstrual ou na menopausa. Então, ela é interessante por isso, mas a gente não precisa, né, esperar tá com uma cólica. Eu sempre falo isso, vamos consumir no dia a dia porque é gostoso, porque é interessante. A folha de amora, ela quando tá menorzinha, ela pode ser consumida aliás, ela pode ser consumida como salada. É que maior ela fica mais fibrosa. Então, se for consumir crua, dê preferência para as folhinhas mais jovens. As folhas maiores, elas podem ser picadinhas assim, fininhas, que nem couve, e refogadinhas. E você pode também, se a folha for bem grandona, que tem, né, umas que se desenvolvem bem assim, a gente pode fazer o charutinho, que nem faz com a folha de uva. Que justamente o fato dela ser mais fibrosa faz com que ela resista ao cozimento. Então ela segue, ela não arrebenta, ela não quebra, assim, né? Na panela você faz o charutinho, né? Cada um faz, né, um recheio, e você faz o rolinho ali, cozinha com molho, vai super bem. Tô experimentando ela de salada para ver se fica bom. Gostosa, Bia, de salada. Gostosa. Ela é saborosa. Lembra um pouquinho o gostinho da amora. Tem um quê do gostinho da amora aqui. Uhum. Amor, eu juro, eu vou me convidar, tá? Se você deixar. Próxima live. Vem, por favor. Vamos fazer esse encontro presencial, a gente faz os preparos presenciais. Sim, eu vou amar. Eu vou amar. A gente faz... Tem tanta coisa, Gabi, para mostrar. Pois é, não dá. A gente tem 5 horas fazendo live. Perigo. Pelo amor de Deus. Tem um monte de coisa, a gente pode combinar a próxima. Você vem aqui em casa, tem semente de capuchinho em conserva, que eu tava com o pote de conserva ali. Tem outros tipos de feijões. Tem o tomate de árvore, que a gente acabou nem falando. Ó, quem tiver dúvida, manda um direct aí pra gente falar. Eu amo super árvore. Ai, maravilhoso. Eu tô muito contente da gente poder contar sobre essas coisas, da gente estar tendo assim esse espaço aqui para falar sobre plantas comestíveis e comidas muito loucas, muito diferentes, boas. Ó, faz um encontro presencial coletivo. Ai, Bia, a gente podia fazer um encontro com o resto.
mostrar um monte de coisa. Essa é uma delícia, é maravilhoso. Vamos fazer uma almoção. Ó, teve uma pergunta que a Duda só tá falando para você fechar e a gente se despede, que se tem punk que pode cultivar em apartamento, assim, se você lembrar, isso é muito difícil manutenção. Eu acho que muda, que a variedade é tão grande, né? Punk não é uma espécie, né? É difícil essa pergunta. Tem suculenta que as pessoas cultivam nos seus apartamentos, que é punk e só precisa saber, que nem a gente falou da tumbergia. Plantas que já são cultivadas como ornamentais. Basta a gente aprender que são de comer, que jeito é o ideal, e a gente parte para o uso. Então, é possível cultivar pequenas trepadeiras como a Bertalha Coração. Tem gente que planta maracujá na sala, né, Gabi? Tem um monte de gente que tem plantas frutíferas mesmo, jabuticabeira na sacada. Então, existe, sim. E tem as pequenininhas bem próximas de uma janela. Os peixinhos adoram também, porque são plantas mais mimosas, então gostam também, além de canteiros, gostam também de serem cultivadas em vasos. Basta você encontrar uma que curta esse lugar. Então vai testando. Então aquela que se ambientar melhor, ela vai vigorar. Ó, tem vários livros sobre o tema. Eu tô com um deles, gente. A Bia, eu acho que é o melhor jeito. Estão perguntando quais livros sobre o tema. A Bia sabe milhares de livros sobre o tema. Eu tô com um deles aqui. Eu acho que se inscrever, a Bia deve ter vários livros sobre o tema, que são maravilhosos. Vai lá na loja do Mato no Prato, que tem um tanto lá. E vou fazer esse jabá rápido aqui, ó, Gabi. Esse aqui é o livro que eu participei da escrita, que tem várias receitas com plantas. Tem 5 receitas minhas, as mais pedidas: bolachinha de flor, a caponata do umbigo de bananeira, que é outra que eu acabei não falando aqui na nossa live, ó. Tá tudo aqui. Então, quem tiver interesse, dá uma chegada lá no site do Mato, que vai ver o livro do vegetariano, tá bom? Maravilha. Ai, Bia, um beijo enorme. Nossa live. Tenho certeza que fui só eu. Um monte de gente aqui tá super elogiando. E até a próxima, Bia. Vou esperar ansiosa, tá bom? Valeu, Gabi. Beijo. Eu também. Beijo, amor. Tchau.